Agora sim, questão, bora. Um repentino aumento na inflação causa o quê? Causa alegria? Causa uma queda na rentabilidade real dos investimentos? Causa um aumento na rentabilidade real dos investimentos? Ou causa um crescimento real do PIB? Muito bem, o pessoal mandou bem aí, foi tranquilo nessa daí. A gente percebe que a grande maioria do pessoal mandou uma queda na rentabilidade real dos investimentos. O que está correto, né? E por que está correto esse treco? Porque é o seguinte, você tem o investimento nominal, né? Você tem o rendimento nominal, que é a taxa na qual você investe, e aí você tem a inflação. Quanto maior for a sua inflação, menor vai ser o seu ganho real, ou seja, quanto mais rico você fica de verdade. Então lembra que na prova você vai ter algumas questões desse tipo, e vão ser sempre assim, você tem que fazer a decomposição de taxas. Então, se, por exemplo, rentabilidade nominal de um período foi 8%, inflação foi 5%, você tem que fazer o cálculo da diferença, que não é 8 menos 5, é 1,08 sobre 1,05 menos 1, vai dar um pouco menos que 3%, tá bom? Então, se aumentar a inflação, está comendo o seu ganho real, né? Aí você tem, então, uma queda na rentabilidade real dos investimentos. Perfeito, grande maioria do pessoal acertou, beleza? Muito bom. Aí, olhando o nosso placar, nós temos o Tripa Seca, ô rapaz, em primeiro lugar, junto com o Anderson, junto com o João Paulo e junto com o Wendel, 4 primeiros lugares aí, Murilo Pires em quinto lugar. Nós vamos para a próxima questão. Sobre o sistema Price, sistema de amortização, hein? Qual afirmação está errada? Seria a parcela fixa? Seriam os juros fixos? Seria a amortização crescente? Seria que os juros incidem sobre o saldo devedor? Tivemos divisão de Olha, opiniões, né, meu amigo Eduardo? foi dividido aí, hein? Eu acho que essa eu deixo para você comentar com grande maestria. Tá bom, vamos lá. No sistema Price, primeiro, eu sempre falo para meus alunos quando eu dou aula disso, né? Price com P de parcela, porque aí você sabe que a parcela é constante. Então, por isso que a do triangulinho ali não pode ser a escolhida, porque você está pedindo para o cara escolher a errada. E ela tá certa, a parcela é fixa mesmo, né? A parcela é Mês a mês aí fixa. a parcela não muda. Agora, o que acontece é que quando você paga a parcela, uma parte da parcela você está amortizando o principal, certo? Então, toda parcela que você paga é composta de principal mais juros. Então, cada parcela paga, você matou uma parte do principal que você devia. Se o juro incide sobre o saldo devedor do principal e a cada parcela você está limando um pedaço disso, isso significa que o juro vai caindo ao longo do financiamento, né? Então o juro não é fixo, o juro vai diminuindo, certo? Não a taxa de juro, mas o juro, o quanto você paga de juro aí na parcela vai caindo esse valor. Perfeito, muito bem. Eu não faria melhor. Vamos para a próxima. Não, vamos ver como ficou o placar, né? Tripa seca segue. Eu vou torcer pro Só, Tripa Seca. só Não queria tem como não dizer, torcer pro Tripa Seca. O cara chama exatamente, Tripa Seca. qualquer Ainda um bem que que o é. quase nada não veio, mas Nossa, enfim. essa live é uma explosão de referências maravilhosas aqui. Nós temos fãs de Chapolin por todas as partes. Eu tô arrepiado aqui, ó. Tripa Seca em primeiro lugar, Murilo Pérez, não, Pires, perdão, Murilo. Murilo Pires em segundo lugar, o Rodrigo Rossi em terceiro, Bruno Cisconeto em quarto e a Marília vem no quinto lugar. Vamos para a próxima. Sobre o sistema saque, agora é o outro. Qual alternativa está errada? Errada, gente.
Muito bem, tivemos aí 24 acertadores da questão que é da alternativa que era realmente a correta. Professor Eduardo Tavares, é com você. Essa daí era mais fácil, né? Que era só você lembrar do nome, o que significa SAC, né? Sistema de amortização constante. Então, em toda parcela você vai amortizar o mesmo valor do principal, né? A amortização não muda. Portanto, se você vai amortizando sempre a mesma coisa, o valor da parcela vai caindo, porque o juro vai incidindo, você vai decrescendo muito rápido, né, o valor do saldo devedor. Então, o juro vai caindo rápido também e o valor da parcela vai caindo. Mas a amortização é constante, é só lembrar do nome, né? Sistema de amortização constante. Não é O C de duro... crescente, é C de Então, constante. exato. O duro é o cara lembrar do nome e achar que é sistema de amortização crescente, né? Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Muito bem, muito bem. Vamos ver como está o placar. Tripa Seca saindo em primeiro lugar, Rodrigo Rossi em segundo, Murilo Pires em terceiro. Os demais mantiveram-se em quarto e quinto lugares, Bruno e Marília, respectivamente. Vamos para a próxima. Comparando tabela saque com a price, o que acontece? Eu vou na verde ali, eu acho. Muito bem, vamos lá. Para a mesma taxa, mesmo período e mesmo valor presente, né, valor financiado, a primeira parcela da saque é maior. Tem que lembrar disso. Sempre que a gente está falando de financiamento imobiliário, né, quando se usa muito tanto tabela saque quanto tabela price, a primeira parcela da tabela saque, né, para o sistema de financiamento da saque, vai ser mais alta do que as parcelas da price. Lembra que as parcelas da price são fixas. Tabela da saque, a primeira é mais alta do que as da price e a última é mais baixa, né? Porque o sistema de amortização constante ele tem uma parcela decrescente, tá certo? Então tinha que lembrar disso. Muitas vezes não cabe no bolso fazer o financiamento com a tabela saque e aí então aquele que está financiando o imóvel acaba optando pela tabela price, porque aí sim a parcela fica menor, né? Pelo menos a primeira, a segunda, a terceira parcela, e aí cabe no bolso, cabe na renda familiar. Então tem que lembrar disso. Tabela saque, a primeira parcela vai ser maior do que na tabela price. Ok? Vamos ver como é que está o negócio aqui? Tripa Seca em primeiro, Rodrigo em segundo, Murilo em terceiro. A Marília tomou o quarto lugar do Bruno. Bruno, fique esperto aí que a Marília tá rápida no mouse. Ou, não sei, né? No touch aí do celular. Vamos para a próxima. Quanto maior é a taxa de juros, olha só, hein? Olha só, isso daí deu uma pegada na curva aí, professor Eduardo Tavares. Quanto maior é a taxa de juros, menor é o valor da Menor. perpetuidade para um certo fluxo de caixa. O que o É isso senhor tem aí. a dizer a respeito? É o seguinte, acho que essa daí era fácil de responder se você lembrar da fórmula da perpetuidade, né? O valor presente da perpetuidade é o valor do primeiro fluxo de caixa da perpetuidade dividido pela taxa de desconto, que nesse caso aí vai ser a taxa de juros, perpetuidade sem crescimento, né? Portanto, como a taxa de juros está no denominador, quanto maior ela for, menor vai ser o valor presente da perpetuidade. Então, essa daí Eu era. acho muito, muito bom, é isso mesmo. E se você não lembrar da fórmula, embora tenha a fórmula na prova, então não precisa se preocupar tanto. Mas acho que é legal lembrar também o seguinte, né? Quando a taxa de juros sobe, valor presente cai, né?
Pode lembrar disso. Isso serve para LTN, isso serve para NTNF, isso serve para perpetuidade também. Subiu taxa, o valor cai, né? Boa. Eu achei legal aí que essa azul, não sei como o pessoal não gostou muito dela. Mais cedo vence a perpetuidade. Olha que interessante. Uma perpetuidade que vence. A perpetuidade sempre vence. Ela é uma vencedora. Muito bem. Vamos ver como é que ficou o placar? Rodrigo Rossi desbancando o tripa seca. Muito bem. Murilo Pires em terceiro, Amarília em quarto. E o Bruno em quinto lugar. Ó lá, vamos que vamos para a próxima. É uma vantagem do payback. Qual que é a grande vantagem do payback, pessoal? Por que a gente aprende payback? Muito bem, pessoal. Hoje o negócio tá Ô difícil aqui, louco, ô hein? louco. A gente deu uma caprichada, eu reconheço. Foi com requintes de crueldade, né? Pois é. Então, veja só. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. O payback, ele tem alguns problemas, né? A gente acabou enfatizando aqui os problemas, né? Então, um dos problemas, como métrica de mensuração de investimento, é que o payback, ele desconsidera o que acontece depois desse prazo. Então, se eu tiver um investimento com payback de 7 meses, outros 7 meses, eles são iguais. Eu não estou olhando o que acontece depois que você tem esse payback, né? Todos os fluxos de caixa que vão acontecer depois. Então é bem nessa linha. Então isso é uma desvantagem, né? Não é uma vantagem. Por isso que o vermelhinho estaria errado, né? O azulzinho desconsidera o valor do dinheiro no tempo. Tá certo, é verdade, desconsidera, mas não é uma vantagem. Pelo contrário, é uma desvantagem, né? A grande vantagem do payback, e por isso que ele é usado, é que ele é simples de calcular. Investir 1 milhão. Se eu vou ter a volta desse pagamento em 7 meses, beleza, 7 é o payback. Então, essa é uma vantagem dele. Então, a vantagem é a simplicidade, tá certo? A vantagem não é o fato de desconsiderar os fluxos que vêm depois ou desconsiderar o valor do dinheiro no tempo. Essas duas coisas acontecem, mas são desvantagens. Beleza? Muito bom. Vamos ver como está o placar? Tripa Seca retoma a primeira posição, só 4 pontinhos à frente do Rodrigo. Depois está lá o Murilo, está o Bruno e aparece o Ed. Se eu não me engano, o Ed foi o vencedor da vez passada. Você se lembra, professor Eduardo? Não, não me lembro, mas pode ter sido, eventualmente. Ó, se ele não foi o vencedor, ele estava no pódio. Isso eu tenho certeza. Ah, sim, isso é verdade. Eu lembro desse nickname aí. Bora para a próxima, number 8. Qual a desvantagem do payback? Simples, o payback descontado resolve. Hum. O payback descontado é aquele que te dá um desconto na hora de Olha, calcular? Deixa eu ficar quieto, né? Melhor. Não vou atrapalhar o pessoal. Ó, empatou aí, hein? matou, ó, 23-23. Quem foi no verdinho foi bem, porque o payback descontado é você fazer o seguinte: é você pegar os fluxos futuros e trazer a valor presente, né? E aí você está considerando tudo na data zero. Considerando tudo na data zero, faz mais sentido do ponto de vista da matemática financeira, né? Então, Uhum. o payback descontado resolve esse problema. Graminha verde, quem foi na graminha verde acertou. O pessoal respondeu ali o vermelhinho, né? Aí que os fluxos posteriores passam a ser considerados. Acho que para não confundir, você pode lembrar que o payback é a conta da franquia. Toda vez que você vê uma reportagem sobre franquia, a galera fala o quanto tempo leva para você recuperar seu investimento. Esse é o que importa para uma matéria aí de Perfeito. jornal sobre franquia. E é isso, o payback é isso. Ele só vai checar até você recuperar. Depois, se o negócio for uma desgraça, não vai ter essa análise. Muito bom, professor. Muito bom. E o Tripa segue na Segue ponta. firme.
Sobre a TIR, o que está errado, gente, sobre a TIR? Muito bom, muito bom. Tivemos aí para fluxos de caixa anuais, me dá a taxa para o período todo. Está errado isso, professor Eduardo? Está errado, sim, porque a TIR ela é uma taxa ao período, né? Se você está considerando fluxos anuais, ela sempre vai se referir a esse período de capitalização, né? Então, Vai dar taxa anual, vai dar a se taxa anual, se perfeito. for. Muito bom, isso daí pega o pessoal. Às vezes o pessoal calcula lá a TIR e acha que é a taxa para aquele período, né? Mas isso é o que o É para o professor período Eduardo completo, disse. né? Mas é sempre para o período de capitalização, né? Que acontecem os fluxos. Exatamente. Muito bom. O Almir aparece agora em quinto lugar. Ó, Almir jogando, aparecendo no pódio pela primeira vez. Almir Blogo. Vamos para a próxima. A TIR considera que os fluxos intermediários são reinvestidos à própria TIR? Ou são reinvestidos à taxa mínima de atratividade? Ou a Selic? Ou ainda não há reinvestimento? Ah, agora sim eu vi um banho de sangue aqui no bom sentido, pessoal, porque é vermelho, entendeu? Professor Eduardo, seus Pois comentários. não. A TIR considera que os fluxos intermediários são aquele migué, né? Eu leio a alternativa correta. A TIR vai considerar que você vai reinvestir os fluxos sempre à própria TIR, o que é um problema, porque é muito provável que você não encontre as mesmas condições lá de quando você fez o investimento inicial para poder reinvestir um fluxo que tem a mesma taxa. Então, é uma limitação de cálculo aí da TIR, embora ela seja bastante usada, né? A gente usa a TIR o tempo todo quando faz cálculo de valor presente, valor futuro e taxa, ali a gente está falando basicamente de TIR, né? Mas é uma limitação quando tiver fluxos intermediários. Muito bom, perfeito. Tripa Seca segue firme na ponta. O Rodrigo Rossi em segundo lugar. O Bruno, depois o Ed, depois o Almir. Nada de novo debaixo do sol, meu amigo. Vamos para a próxima. É a 11, hein? TIR modificada. O que muda com a TIR modificada? Muito bom, pessoal. Também acertou em cheio. Essa é a grande mudança, né, pessoal? Quando você está falando em TIR, você considera que os pagamentos intermediários são reinvestidos à própria TIR. Quando você fizer esse cálculo na HP, ela está tomando isso como hipótese, como premissa. A TIR modificada, ela justamente modifica isso, ela corrige isso. Ela vai para um cenário mais realista, no qual considera que esses fluxos intermediários vão ser reinvestidos à taxa mínima de atratividade. Então, a maior parte do pessoal foi certeiro aí, tá bom? Então, essa é a diferença entre os dois métodos. Nada mudou em termos de posição, somente que a galera pontuou e tem mais pontos agora. Tripa Seca tá com uma vantagem grande, hein? Chamemos o Chapolin Colorado, porque desse jeito não vai dar certo. O VPL, valor presente líquido. Por acaso ele desconsidera o tamanho dos projetos, dos investimentos? Ele deve ser sempre maior do que zero para aprovação do projeto? Ele é igual ao valor presente das entradas menos o valor presente das saídas? Hum.
Perdão pela tosse. Professor Eduardo Tavares, precisamos da sua assistência. O pessoal respondeu aí que ele deve ser sempre maior do que zero, né? Na verdade, é bom que ele seja maior que zero, porque isso vai significar que ao optar por esse projeto, você está ganhando mais do que você ganharia se investisse num projeto que paga a sua taxa mínima de atratividade. Mas quando o VPL é igual a zero, também é legal aceitar o projeto, porque significa que você vai estar ganhando exatamente a sua taxa mínima, e é o que você queria mesmo, então você pode escolher o projeto. Agora, o que está certo aí é que é isso, o VPL, o valor presente líquido, é igual ao valor presente de tudo que entrou, menos o valor presente de tudo que saiu no meio de todos esses fluxos de caixa aí do projeto. É uma pergunta marota, né? A gente sabe disso, mas é para você nunca mais esquecer na sua vida que VPL igual a zero aprova o investimento. Não precisa ser sempre maior que zero. VPL igual a zero aprova. Porque VPL igual a zero quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho um retorno igual à minha taxa mínima de atratividade. Pô, o negócio não chama taxa mínima de atratividade? Se você está alcançando a taxa mínima de atratividade, você está conseguindo. Então, aprova lá o negócio, pô. Eu vou me acalmar, eu prometo. Tivemos uma escolha de isso me assusta. Isso assusta. Vamos ver o placar, eu estou ansioso. Tripa Seca continua em primeiro lugar, mas o Bruno agora já dá o ar da sua graça. O Bruno chega em segundo lugar, o Rodrigo Rossi em terceiro, o Edec Rodrigues em quarto e o Blogo em quinto lugar. Estamos na metade, hein? Não havendo restrição de capital, o investimento deve ser aceito em que condições? Somente quando a TIR for maior que a TMA? Quando o VPL for negativo? Quando não existir VPL? Ou quando a TIR for maior ou igual a TMA? Agora eu me regozijei aqui, professor Eduardo Tavares. Bom, hein? Foi bom. O pessoal agora pegou direitinho. Unânime, né? Sacada, Foi né? na Que a gente estava veia. enfatizando exatamente isso, né? Então, assim como o VPL igual a zero, você aprova o investimento, aprova o projeto, TIR igual a TMA, aprova o projeto, aprova o investimento. Pode cair isso na prova, isso cai bastante nas certificações, porque é sempre uma questão na qual os caras querem entender se você captou a mensagem do que é o VPL e do que é a TIR. Tá bom? Boa. Algum comentário, professor? Não, isso é sinônimo, né? TIR igual a taxa mínima é igual a... significa o mesmo que VPL zero, né? Então, Perfeito. mesmas condições. Show de bola. Vamos ver. Tripa Seca segue na frente, nada mudou aí nas posições, hein, pessoal? Esse jogo tá de compadre, né? Queremos movimentação. Ainda bem que vem umas questões cabulosas ainda pela frente. Misericórdia. Se entradas de caixa acontecerem antes do previsto, qual será o efeito sobre o VPL? Rapaz, fiquei feliz aqui, hein? Coisa linda. Lembra sempre o seguinte, pessoal. Você quer receber sempre antes. Pagar, você quer pagar sempre depois. Então, entrada vindo antes ou saída acontecendo depois, aumenta a VPL. Sempre. Muito bem, sigamos? Bora. Para a próxima. Quer dizer, antes. Ó, o Edek chegando, hein? Já assume aí a terceira posição, já olhando assim de uma forma meio desconfiada para o Bruno e para o Tripa Seca. Eu acho que isso aqui vai ficar acalorado nas rodadas finais. Vamos para a próxima. O investimento de VPL igual a zero
É por isso que eu amo os meus alunos. Quando eles acertam, acertam em massa. E quando eles erram de forma simétrica. Foi bonito, né? Tá Não bacana é? essa distribuição aí. Tá legal. Tá É muito quase bom. uma normal, é zoeira, não é uma normal, Hum. mas enfim. Lembre o seguinte, Bom, pessoal, a gente está enfatizando bastante para você ter que saber, né? Isso é importante para a prova. VPL igual a zero tem que ser aceito. E é aceito porque remunera os investidores adequadamente. Está pagando a taxa mínima de atratividade, então remunera adequadamente e deve ser feito, tá certo? Qualquer coisa diferente disso, dizer que você não faz o projeto com VPL igual a zero, gera uma TIR igual a zero e não deve ser feito, não gera uma TIR igual a zero. Gera uma TIR igual a taxa mínima de atratividade. Então estaria errado também, tá certo? Muito bem. Algum comentário aqui, professor Eduardo? eu acho que não. O pessoal acho que já estava internalizado aí o conceito, né? Aí ajudou a responder aí a questão. De bola. Vamos para a próxima. Olha o Blogo chegando, hein? O Ed perdeu um pouquinho de velocidade, Blogo em terceiro lugar e o Tripa Seca é inatingível, né? Inatingível, Tripa Seca. Vamos para a próxima. Sobre a taxa de desconto da análise de investimentos, o que está errado? Tem coisa errada aí, gente. Professor Eduardo Tavares, precisamos da sua ajuda nessa questão. Pois é, a taxa de desconto na análise de investimento, ela vai envolver, primeira coisa, o custo de oportunidade, né? Que aqui no mercado brasileiro é comum a gente considerar aí a taxa Selic, pode ser o CDI também, né? Mas é o juro aí da taxa livre de risco. É o menor que você, é a rentabilidade que você consegue no mercado sem correr risco, né? O mínimo que você vai conseguir aí. Só que em cima disso você tem que botar também suas expectativas, né? Você tem que analisar o projeto, ver que ele é mais arriscado e aí você vai compor ali a sua remuneração extra pelo risco. Mas a premissa básica é que é influenciada pelo custo de oportunidade e no nosso caso é a Selic. Legal, muito bom. Até como ilustração disso, lembra que a gente tinha uma taxa Selic aí na casa de 14, depois 13, depois 10%. Então, quando você calculava a taxa mínima de atratividade, você começava pensando assim, ó, Selic está 10%, então nesse investimento eu quero ganhar 10, mais um prêmio pelo risco, e assim vai, papapá, dava uns 15. Hum. Agora, quando a gente olha a taxa Selic, a taxa Selic aí para os próximos 5 anos, a taxa projetada, é na casa de 4,5%, 5%. Então, uma taxa muito mais baixa, né? Então, o que acontece? A minha taxa mínima de atratividade é bem mais baixa. Então, ela é fortemente impactada, a taxa mínima de atratividade, pela taxa Selic. Então, dizer Sim. que ela não é influenciada pela taxa Selic está errado. Por isso que você tinha que ter Hum. marcado o capim verde aí. O pessoal marcou como segunda aí a vermelha, né, que fala que deve ser maior que o custo de oportunidade. Na verdade, não, né? É porque, imagina, por isso que o pessoal reclamava tanto de uma Selic alta relacionando com a falta de investimento em infraestrutura, né? Você é um empresário, você vê que a Selic está pagando 14, você vê que um projeto de uma nova fábrica cheio de risco vai te dar 12,5. Você fala, não, vou aplicar na Selic sem correr risco nenhum, vou embolsar 14%, né, vou logo para o custo de oportunidade. Então, na verdade, a taxa de desconto aí acaba tendo que ser maior que o custo de oportunidade para compensar o risco. Né? Perfeito, isso mesmo. A briga está entre terceiro, quarto e quinto, né? Porque no primeiro lugar o Tripa está inabalável. Então, acredito que ficaremos mais ou menos nessa, né? Vamos ver a briga pelo pódio. O pessoal achou que o tripa seca era quase nada. Olha só. Terrível. Qual das alternativas não apresenta uma causa de inflação? O que aqui não é causa de inflação?
Muito bom, temos uma escadinha evolutiva. A maior parte do pessoal acertou. Um excesso na oferta de bens e serviços não é uma causa de inflação. Por quê? Olha só, o preço dos bens é uma relação de oferta e demanda. É comum a gente ter inflação quando você tem uma pressão de demanda, muita gente querendo comprar, os caras que vendem começam a puxar o preço, porque a demanda está muito forte, tá certo? Agora, quando você tem uma oferta, um excesso na oferta, você tem muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar. E isso é um reflexo do que aconteceu agora nesse tempo de pandemia, né? A gente teve uma deflação bastante significativa, justamente por causa disso. Todo mundo com medo, o pessoal segurou a demanda, a oferta dos bens existe, então você tem o preço desses bens caindo fortemente, tá bom? Então o correto seria ter dito que não representa uma causa de inflação o excesso na oferta de bens e serviços, né? Isso aí realmente não representa, tá bom? Deixa eu apagar esses traços sem vergonhas aqui. E agora sim, Botaram os traços do eu capiroto para sigo onde para a vão. próxima. The next. Vamos, the next. O Anderson voltou. Ele assume o quinto lugar agora. Tripa seca inabalável em primeiro lugar. Tem até um foguinho na tripa. Já tá parecendo um churrasco aí. Mas vamos para O a próxima. cara, o Tripa acertou 11 na sequência, hein? Mano, Monstro. não dá para competir com o tripa, cara. Vai ter que se identificar no final, eu acho, no mínimo, Eu né? acho, eu acho. Vamos para a próxima. Tá certo. 18 de 26. Houve um expressivo aumento no dólar perante o real. Dentre os índices de preço abaixo, qual deverá ser o mais afetado? Essa cai, hein? Eu já vi cair muito essa aí. Opa, verdade. E não só no CEA, cai em tudo que é prova de certificação, cai isso Pois aí. é. A galera acho que vai acertar, estão respondendo rapidinho. Conforme previsto. Muito bom, gente, muito bom. Lembra que os 60% do IGPM é IPA, Índice de Preços ao Atacado. Isso quer dizer o seguinte, dólar subiu, já de cara, no começo da cadeia, lá no atacado, o preço já puxa. Por quê? Porque é o atacadista que compra os bens mais brutos, né, mais crus, que tem geralmente um impacto muito grande pela alta do dólar, principalmente aqueles bens que são importados ou que têm preços referenciados na moeda estrangeira, né? Então, realmente, lembra que o IGPM ele é forte, tanto que se você olhar os índices de inflação acumulados dos últimos meses, estão baixos, e o IGPM está alto. Por quê? Porque o dólar vinha porrando, né? Aí chega o Guedão, né? Fala aí, o Guedão é fogo. Aí ele chegou, vendeu dólar pra caramba com o dólar lá em cima e o dólar tá despencando, né? Então, tem um excesso de otimismo aí no mercado, pelo menos na minha opinião. Mas isso é outra história, né, professor Eduardo? Ah, é, é outra história. Para uma quarta noite, é muita coisa, né? Vamos jogar. The next. Edek em segundo lugar, passando pelo Bruno Cisconeto e o Tripa Seca permanece em primeiro lugar. Vamos para a próxima. Qual das alternativas abaixo possui somente índices de preço? Aí você tem que saber quais são os índices de preço, né? Muito Opa. bom, pessoal. Acho que é. Nem vamos comentar, né, professor? Acho que não precisa, né? Não O precisa. pessoal mandou muito bem, né? Então, sempre esses Arrebentaram, arrebentaram. IPCA, IGPM, IGP-10, IPC-FIP, é isso mesmo. Acho que o pessoal só, alguns aí pensaram que PIB era um indicador, né? De preços, mas não é. Muito bem, Anderson subiu para a quarta posição e o Rodrigo caiu para quinto. Foi a única alteração
no pódio nessa rodada. Vamos para a próxima, vamos chegando à última, digamos, aquele sprint, né? Tá acabando, poucas questões agora, então agora é hora de arrematar. Vamos lá. Questão 20 de 26. Qual a taxa de juros responsável por remunerar operações compromissadas de um dia com lastro em títulos públicos? Muito importante. As alternativas do professor Felipe são sempre as mais pimponas. São descontraídas, né? Pena que o pessoal da Ambima não é tão descontraído. Nem pouco, não é. A taxa de colesterol tem lastro em gordura saturada. Bom, professor, como você estava empolgado falando as suas macaquices, eu já deixo que você continue a explicação da resposta. Tá bom, então essa daí você tem que lembrar mesmo, né? Tem um tipo de operação que acontece aí no mercado interbancário, né? Quando o banco chega no fim do dia e não consegue fechar o caixa, tá faltando grana, o que ele vai fazer? Ele vai vender um título público para um outro banco, né? Aí ele recebe dinheiro em troca, fecha ali o caixa dele, é feito todo o ajuste, e aí no dia seguinte ele vai reaver o título público que ele vendeu, né? E devolve o dinheiro para o outro banco com um pouquinho de juros aí. Essa taxa que remunera essa operação é a taxa Selic Over. A taxa DI Over remunera operações de empréstimo interbancário, mas aí sem lastro em títulos públicos. Muito bom, perfeito. Bom, temos uma dupla de Andersons. O Bravin chegou bravamente e assume a quinta posição. Eu ia perguntar se você acha que ele tá bravinho por estar em quinto. Desculpa. Assinar a incorreta para reduzir a oferta. Para assinar a incorreta. Para reduzir a oferta de dinheiro na economia, o Banco Central pode fazer o quê? Ah, muito bom. Vamos conversar a respeito disso, né? Então, olha só. A gente tinha que assinalar a incorreta, né? Então, a primeira coisa. O objetivo aqui do Banco Central, então, é reduzir a oferta de dinheiro, precisa enxugar dinheiro da economia. Primeira coisa, por que que geralmente, em alguns momentos, ele quer enxugar dinheiro da economia? Quando existe a perspectiva de haver inflação. Então, um dos causadores da inflação é o excesso de meio circulante. Então, uma das coisas que o Banco Central faz é enxugar meio circulante, enxugar dinheiro da economia. Então, a gente precisa pensar nas possibilidades, o que enxuga e o que aumenta dinheiro na economia. Depósito compulsório. Depósito compulsório é o seguinte, é uma alíquota que existe lá. Cada banco que recebe depósito à vista precisa deixar no Banco Central um percentual daquela grana. Então, chegaram lá, depois depositaram lá no Bradesco uma grana, beleza. 30% vai ter que ser recolhido junto ao Banco Central. Se o Banco Central quiser enxugar mais dinheiro da economia, ele fala o seguinte, não vai ser só 30% não, vai ser 50% dos depósitos à vista, vai ter que depositar aqui. Porque eu não quero dinheiro circulando na economia para não gerar inflação. Então, quando você aumenta o depósito compulsório, beleza, você está reduzindo a oferta de dinheiro, então está correto. A vermelhinha não poderia ser colocada porque ela é um instrumento de política monetária e quando eu aumento o depósito compulsório, eu estou reduzindo a oferta de dinheiro na economia, então não está incorreta. Amarelinha, vender título público aos bancos. Quando eu vendo título público aos bancos, o banco dá dinheiro em troca, então eu também estou enxugando dinheiro. Então estaria correta, não poderia ter marcado a amarelinha também não, né? Aumentar a taxa de redesconto bancário. Lembra que a taxa de redesconto bancário é o seguinte, chegou no final do dia, o banco não conseguiu zerar o seu caixa, nem fazendo interbancário, ele vai lá no emprestador de última instância, que é o Banco Central, e fala, Banco Central, fiquei furado, preciso de grana. Beleza, te empresto, mas a taxa é punitiva. Se ele aumenta essa taxa, é mais punitiva ainda. Então, as instituições financeiras, elas tiram mais o pé, e aí elas não vão querer dar crédito, enfim, vai segurar, vai ter menos dinheiro circulando na economia.
Então funciona bem para reduzir o dinheiro da economia. Qual que está incorreta? Qual que não funciona bem? Reduzir a taxa Selic meta. Porque se eu reduzo a taxa, eu sou Banco Central, né? Copom lá, reunido, reduziu a taxa Selic. Pô, reduziu a taxa Selic, aí é uma festa, né? Porque o pessoal precisa captar dinheiro para fazer a economia andar, capta dinheiro mais barato. O pessoal precisa dar uma utilização para os seus recursos. Não vai mais investir em título público, comprar título público. Vai sair fazendo investimento para lá e para cá, o que faz a economia ficar ativa e isso gera crescimento econômico, gera meio circulante rodando, pode gerar inflação, tá certo? Então essa, a azulzinha estava incorreta, pessoal. Quem marcou a azulzinha está sorrindo de orelha a orelha, né? Vejamos aqui, tripa seca em primeiro, a dupla de Andersons muito bem agora, hein? Anderson em terceiro e o Bravinho em quarto lugar. E nós vamos para a próxima. 22. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, é responsável pelo registro, custódia e liquidação de... Professor Eduardo, aqui você atribui alguma confusão nessa alternativa verde? É uma ótima pergunta. Talvez o pessoal não tenha lembrado, porque assim, talvez o pessoal não tenha lembrado que os títulos negociados no mercado interbancário, tudo que é título privado hoje é negociado via B3, né? Antes era negociado via CETIP, a bolsa B3 comprou a CETIP, e agora é negociado via bolsa, então. E Selic é só título público federal, mais nada é negociado lá, né? Então, sei lá, pode associar o nome Selic, né, a taxa Selic, e tem um título público que é indexado, não sei, qualquer coisa que ajude a fixar isso, né? Mas título público, então, é Selic, privado é Bolsa, B3. Show de bola, muito bem. O Bruno volta para o quarto lugar e o Bravinho cai para o quinto lugar. Vamos para a próxima. 23. Quais as consequências possíveis do aumento de gastos públicos aliado à redução de impostos? Bom, Gostei, hein? bom, muito bom. Gostaria de meter a sua colher aí, professor Eduardo. Minha colher, vamos lá, vou dar uma colherada nessa questão. Quando o governo gasta mais e arrecada menos, né, é igual o que acontece na sua família. Você gasta mais e mantém o seu salário fixo ou está ganhando menos até, o que vai acontecer com a sua situação financeira? Vai piorar, né? Vai desgraçar tudo. Então é isso, o governo gastando mais e arrecadando menos vai ter uma piora fiscal. Quando o governo gasta mais, o governo é um forte aquecedor da economia quando ele resolve gastar, né? Então, se ele está gastando muito, o risco de inflação aumenta aí, né? Aquece a demanda, também aquece a demanda porque as pessoas estão pagando menos impostos, então sobra mais para gastar. Então, por uma série de motivos, aumento de demanda, aumenta o risco de inflação e a deterioração fiscal. Muito bem. E houve confirmação. O Ed foi o primeiro da semana passada. Então, por enquanto, ele ainda está com a bandeira de campeão, com a faixa de campeão. Exatamente. Ó, o Anderson chegando, uma posição a cada vez, uma posição a cada rodada. E agora até o Tripa Seca está preocupado com essa aproximação. Temos 24, 25, 26, temos 3 questões ainda, hein? Vamos que vamos. Qual das ações abaixo é característica de uma política fiscal expansionista?
Muito bem, depois da super didática exposição do professor Eduardo na questão anterior, deu uma clareada, né? Porque olha só, como ele disse, né? Eu diminuo o imposto, sobra mais dinheiro para as famílias. Sobra mais dinheiro para as famílias, o padrão de gastos deve aumentar e, portanto, isso é uma política fiscal expansionista, né? Isso deve fazer com que a economia ela cresça a uma velocidade mais interessante, né? O grande pepino é que isso gera um déficit fiscal perigoso, né? Tem outras implicações aí que podem ser muito perniciosas. Mas quem mandou lá a diminuição de impostos acertou, né? Quem colocou Professor, e a redução da Selic, taxa hein? Selic meta, né, poderia estar se perguntando, mas professor, reduzir taxa Selic também não é expansionista? Ei, professor Eduardo? É expansionista, mas não é um artifício de política fiscal, né? É um artifício de Perfeito. política monetária, não está mexendo no equilíbrio receita-despesa aí do governo. Eu não responderia com mais equilíbrio, né? Ainda está a Heleninha no seu colo, professor Eduardo? Não está mais, não está mais. Ela já dorme nesse momento. Tripa seca com 20. Olha, eu acho que é quase um recorde esse aqui, hein? O Tripa Seca deve ser um recordista com mais de 25 mil pontos nessas Rapaz, 24 rodadas aí que nós tivemos. Faltam bom. duas, 25 e 26. O Anderson está em segundo lugar, o Ed em terceiro, o Bruno em quarto e o Anderson bravamente bravinho em quinto lugar. Qual o impacto que um aumento na taxa de juros do ZEUA poderá exercer sobre a taxa de câmbio no Brasil? Essa pergunta tem um nível de chatice, assim, estratosférico, né? Porque ela é capciosa, assim, ela é danada. Olha só, hein? Ela é chata, mas eu Ela é fiquei chata. bastante satisfeito aí com Não, a. foi bom, foi O bom. pessoal mandou bem, né? E assim, é interessante então a gente pensar na lógica disso tudo, né? Aumentou os juros lá fora, você tem os Estados Unidos com taxa de juros maior. Os Estados Unidos é visto como uma economia extremamente segura, né? O título livre de risco global é americano. Então, com uma taxa de juros mais alta lá, investidores tenderão a levar recursos para lá. Quando esses investidores levam recursos para lá, a gente tem saída de dólares do Brasil. Saída de dólar do Brasil, o que acontece? A quantidade de dólar menor, você passa a ter um aumento nessa taxa de câmbio, né? Então o dólar fica mais alto. E aí o professor Eduardo, ele, digamos que fez um brilhante diagnóstico, porque o pessoal se confunde nesse ponto. Dólar aumentando é desvalorização cambial, né? A gente fala, o dólar está se valorizando, o real está se desvalorizando. Então é desvalorização cambial. Uhum. Muito bem. Vejamos. Tudo mais ou menos igual. Nós vamos para a saideira agora. Acredito que já está definido o primeiro lugar. Vejamos como ficam as próximas posições. Uma desvalorização no câmbio tende a ter qual impacto na balança comercial? Essa é igualmente malandra. Ah, agora deu briga, hein, pessoal? Ô, louco. Uhum. Deu bastante briga, né? Olha só. O que é a balança comercial? Né? A quantidade de exportações menos o financeiro das importações. Né? De um modo geral, o que acontece? Quando você tem uma desvalorização no câmbio, isso quer dizer que o real vale menos, o dólar vale mais. Né? Isso torna os produtos brasileiros mais competitivos para exportação e isso torna muito cara a importação.
Então, há uma tendência natural no mercado local a se substituir importação por produtos nacionalizados e há uma capacidade de exportação aumentada, porque aquele gringo com a mesma quantidade de dólares agora consegue comprar mais quantidade de produtos brasileiros, né? Então, isso faz com que o nível de exportações cresça significativamente, tá certo? E, portanto, normalmente a gente tem um aumento do superávit na balança comercial, justamente por conta desse efeito, né? Você aumenta a propensão dos agentes nacionais a exportarem, né? Por quê? Porque tem muita demanda lá fora, né? Então a gente, como exportador, se torna muito competitivo. E para importar fica complicado, né? Porque o preço do bem importado fica muito caro. Professor Eduardo, algum comentário? Não, acho que tá totalmente explicado aí. Só tinha que lembrar o acho que a principal, talvez, dificuldade era lembrar a relação à desvalorização do câmbio, taxa de câmbio, que acontece. E aí o resto vai em cadeia, né? É isso aí. Então tem que lembrar isso não. A desvalorização do câmbio é sempre do ponto de vista do real. Tá? Exato. Se você fala em desvalorização de câmbio, o real está ficando desvalorizado. Ou seja, dólar está subindo. Você fala em valorização do câmbio, você está dizendo que o real está ficando valorizado, então o dólar está caindo. Tem que lembrar que a referência é a moeda local. No caso do Brasil, o real. Boa. E Ó, começa a dancinha. Em terceiro lugar, Ed Rodrigues, sempre no pódio, Ed. boa, O Ed. Anderson em segundo lugar. E o E o nosso Tripa, né? amado, gloriado, Tripa Seca em primeiro É um lugar. femônimo. O Bruno ficou em quarto e o Rodrigo ficou em quinto lugar. Boa. Boa, Tripa. Boa. Quer se manifestar aí pra gente ver vossa sequeza, vossa sequidão? Então, seria ótimo saber quem é o Tripa Seca, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou interromper o compartilhamento. Tripa Seca, você está entre nós? Sim, Felipe, seu xará. Ah, Boa, só podia chamar boa. Felipe o menino, né? Muito bem. Só queria acrescentar Parabéns aí, parabéns Felipe. pela escolha. Parabéns primeiro pela escolha do apelido aí, né? Do Beleza, avatarismo. obrigado. A pergunta é, ele foi realmente inspirado no Chapolin, no personagem do Chapolin? Foi sim. Quase que eu botei um outro nome que você não falou aí. Você falou do quase nada. Quem sabe ele apareça nos próximos.